Bom pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês a máquina de solda Mitec 200 amperes com arco pulsado. Hoje é uma das máquinas mais vendidas em todo o Brasil. Uma máquina que tem excelente custo-benefício e tem inúmeros recursos. A máquina vem acompanhada de alguns itens, entre eles a tocha de soldagem TIG SR26, que é uma tocha padrão de mercado. Ela possui bocal, possui a capa longa, possui o difusor dentro e possui a pinça, né? Um kit completo. Além disso, vai junto com a tocha outras peças de reposição, que são os bocais cerâmicos e também as pinças, né? Vai junto também uma case, porta-ferramenta, para você poder guardar, armazenar aí sua tocha, seus bocais aí não perder. A tocha é usada no processo TIG, né? Correto? Vem também acompanhado de um porta-eletrodo para você soldar no eletrodo revestido, porque a máquina trabalha tanto com TIG como no processo eletrodo revestido, que a gente chama de MMA. Vem junto também o cabo terra. Esse cabo terra é para soldagem tanto TIG como MMA. Vou apresentar para vocês agora o funcionamento dessa máquina. Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês as regulagens dessa máquina, né? Na parte inferior a gente tem 3 botões, e na parte superior a gente tem 8 botões, além do display digital, que vai aparecer aqui a corrente, a famosa amperagem de soldagem. Esse amarelinho aqui, OC, é a segurança da máquina contra aumento da temperatura. Se a máquina vier a ter uma sobrecarga de energia, ela vai parar, porque isso aqui é um sensor que acusa a temperatura elevada. A máquina vai desligar por um período e depois vai voltar a funcionar, é uma segurança, tá? Esse primeiro botão, TIG e MMA. MMA é o eletrodo revestido, tá bom? E o TIG é o processo TIG conhecido. AC, DC. DC é para corrente contínua, AC, corrente alternada. Esse outro comando, você tem uma linha reta aqui e uma onda quadrada aqui em cima. Que seria isso? Arco contínuo e arco pulsado, tá? A gente vai falar no processo TIG. Se você fosse soldar no eletrodo, você usaria o MMA e normalmente corrente contínua. Mas a gente vai falar especificamente aqui do processo TIG, tá? Então, quando você receber sua máquina e você querer executar uma soldagem TIG de alumínio, você vai fazer o quê? Você vai selecionar TIG. Nesse segundo comando, você vai selecionar AC. AC é corrente alternada. Alumínio, a gente trabalha com corrente alternada. Esse terceiro comando aqui, você pode trabalhar o alumínio, a soldagem TIG, você pode trabalhar tanto com arco contínuo como com arco pulsado, tá? O processo mais simples é o arco contínuo, tá? Então eu vou falar agora dessa soldagem e vou explicar para vocês como funciona todos esses botões superiores. Mas de uma maneira resumida, você pode usar apenas um botão, que é o mais importante, que é o regulagem da amperagem, que é a corrente da máquina. Então, se você quiser trabalhar somente usando esse botão aqui principalmente, você pode fazer. Basta vir aqui, selecionar a corrente alternada. Você vem aqui e vai selecionar, por exemplo, uma chapa de alumínio de 3 milímetros de espessura. Você vem aqui, aproximadamente 100 amperes, agora a máquina está desligada, depois eu vou mostrar a máquina em funcionamento. Vai aparecer aqui 100, 120 amperes, que é o que você selecionar, e você já pode fazer a soldagem, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, na parte de baixo da máquina, como que vai ser ligada a tocha, tá? Quando você recebe a tocha, né, ela vem com essa conexão com rosca. A tocha vai ser conectada nesse segundo borne, né? Então você vem aqui, ó, e você acopla a sua porca na máquina. Pode usar uma chave para dar um apertinho um pouco maior, mas não precisa apertar muito não, tá? Simplesmente para não deixar o gás vazar aqui. E o cabo negativo, que a gente chama, que é o terra, não vai no negativo, tá? O cabo terra vai no lado positivo da máquina. Ou seja, o terra
vai no positivo no processo TIG. Então você vai acoplar aqui e vai girar. Então você tem o cabo terra e a tocha TIG, tá bom? Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês do gás utilizado. O gás que a gente vai utilizar na soldagem TIG, a via de regra vai ser o argônio, que é um gás que tem um custo relativamente baixo comparado a outros gases aí. Mas também é possível você soldar com nitrogênio e com gás hélio. Mas a via de regra, em 99% dos casos aí, o argônio aí faz a vez. Ele serve para soldar tanto inox como alumínio, magnésio, todas essas ligas metálicas. É um gás aí que tem um custo relativamente aí de R$20 mais ou menos o metro cúbico. Ou seja, esse cilindro de gás que eu estou mostrando para vocês é um cilindro de 10 metros cúbicos. Você vai pagar numa carga desse cilindro R$200, mas você pode ter um cilindro de 3 metros cúbicos. Então você vai pagar aí R$60 pela carga desse cilindro. O cilindro precisa de um regulador de pressão, né? Muitas pessoas chamam de manômetro. Na verdade, manômetro é só o reloginho, né? Então vamos chamar isso aqui de manômetro. Esse manômetro vai servir para você verificar a pressão interna do seu gás, quando vai acabar o seu gás ou não. E ele tem também aqui esse ajuste. Alguns são manômetro de ponteiro e o outro é dessa régua aqui que tem uma esfera. Vou abrir para vocês aqui, ó. Aqui é a pressão do cilindro, certo? Então, tendo pressão, significa que o cilindro tem gás. E aqui é a pressão de trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma esfera aqui. Essa esfera está na posição 5. Subir um pouquinho, 10, 15. Isso aqui, a unidade de medida é litros por minuto. Para soldagem geral, aí, a gente pode utilizar aí 8 a 10 litros por minuto. Tá bom? Tanto para soldagem de alumínio como para soldagem de inox. Uma coisa que vocês não devem esquecer é que a soldagem TIG não pode ser efetuada num lugar aberto, onde seja correntes de vento, né? Que o vento, ele vai contaminar a sua solda. Então o ar, né? O argônio, o gás argônio, ele serve justamente para isso, para impedir a entrada do oxigênio durante a soldagem. Então você tem que trabalhar aí com 8 a 10 litros por minuto para você efetuar uma solda com perfeição. Tudo bem? Então agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os eletrodos de tungstênio. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os eletrodos de tungstênio, né? Que a soldagem TIG, ela necessita obrigatoriamente do eletrodo de tungstênio. A gente tem aqui dois tipos de eletrodo. Um eletrodo que é o da ponta vermelha e temos o eletrodo da ponta verde. O que é um e o que é outro? Para que servem ambos? O eletrodo de ponta vermelha é o eletrodo com 2% de tório. O que significa 2% de tório? É um eletrodo que ele não é puro tungstênio. Ele tem o tório para dar estabilidade no arco durante a soldagem. Esse eletrodo aqui, ele é utilizado para soldagem de aço carbono, aço inox, ferro fundido, níquel, bronze, cobre e outros metais. Totalmente em corrente contínua. Então na máquina você vai ter que selecionar DC, que é corrente contínua, tudo bem? Para a soldagem do alumínio, você vai utilizar esse eletrodo aqui, ó. É um eletrodo totalmente de tungstênio. Esse é o conhecido eletrodo puro de tungstênio, é o pontinha verde. E ele é exclusivamente utilizado em soldagem AC, né? Corrente alternada. Vamos lá. Eu tenho o eletrodo para soldagem de alumínio e tenho o eletrodo para soldagem de aço inoxidável. A fiação, né? Vamos para a fiação de cada um. O eletrodo de pontinha verde, que é o eletrodo para soldagem de alumínio, ele deve ser feito apenas um arredondamento na ponta, certo? Se vocês verem aqui, ó, a ponta dele é levemente arredondada. Então no esmeril, quando você for fazer a fiação,
você vai apenas dar um desbaste para o mesmo ficar levemente arredondado, correto? Já o eletrodo de ponta vermelha, para soldagem de aço inoxidável, que é o eletrodo com 2% de tório, você tem que fazer uma afiação que ele fica bem pontudo, né? Bem despontado, uma afiação bem aguda. Quanto mais ponta, melhor, ele vai concentrar melhor o fluxo da corrente. Você vai ter um arco mais concentrado, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como deve ser feita essa afiação, tá? Eu vou começar aqui, ó, pelo ponta verde. Tem alguns cuidados aí, pessoal. Utilizar aí os EPIs aí, o óculos, né? Principalmente o óculos aí no esmeril por causa das fagulhas aí. Então vamos ligar o esmeril e vamos trabalhar. Vou afiar a ponta que não está verde. Você pode utilizar a ponta verde também, o lado verde e afiar, mas depois, se você misturar, você não vai saber o que é um e o que é outro. Então normalmente a gente deixa a ponta verde ali sem afiar, certo? Procure posicionar sempre o eletrodo tungstênio para baixo, sempre para baixo, porque o esmeril está girando assim, ó, para baixo, né? Algumas pessoas afiam assim. Isso aqui é muito perigoso, de você tomar um tranco na mão e o eletrodo vir a entrar na palma da sua mão. Então sempre para baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Soldagem de alumínio não requer uma afiação pontiaguda. Por quê? Porque logo no início da soldagem ele já vai derreter levemente a ponta do tungstênio. Olha aqui, ó. Isso é suficiente por eletrodo puro de tungstênio para soldagem de alumínio. Você vai iniciar a soldagem, ele já vai dar uma leve derretida e está pronto. Você não precisa mais afiar. Por quê? Porque quando ele contaminar durante a soldagem, que eu vou explicar mais adiante o que seria isso, você vem e vai quebrar a ponta. Ele se torna quebradiço, esse eletrodo, depois que você iniciou a soldagem. Então, se ele contaminar, basta você vir com o alicate e quebrar a pontinha dele. E não precisa afiar mais. Você só afia a primeira vez, tudo bem? Então agora a gente vai para o eletrodo de tungstênio, que é o que precisa ficar bem pontiagudo. Esse é o que requer maior habilidade. Então, como eu disse, nunca trabalhar com ele na posição para cima aqui. Sempre para baixo. Tá? Então vamos lá, ó. Para baixo. Outra dica, não afiar assim, ó. Quando você afia nesse jeito, os riscos, né, do esmeril vai transferir para a peça. Então o sentido da corrente elétrica, né, é nesse sentido aqui, ó. Então se as ranhuras do esmeril estiver no sentido oposto, ele vai dar uma certa resistência aqui à passagem do ar. Então você vai perder corrente na sua solda, tá? Então se você estiver lá marcando 30 amperes, pode ser que realmente não esteja saindo 30 amperes, esteja causando uma resistência. Então vamos sempre afiar nessa posição, que é para as linhas, as ranhuras aí do esmeril ficar no sentido da corrente. Não esqueçam de utilizar os EPIs, pessoal. Outra coisa, luva não é interessante em máquinas rotativas. Então luva não é necessário utilizar. Você pode enroscar a luva aqui e sua mão ser puxada para dentro do esmeril aí. Durante a afiação, o eletrodo pode esquentar. Se esquentar, você pode esfriar na água, não precisa ter medo de quebrar o eletrodo, que ele não vai quebrar. Você pode afiar ele e já colocar diretamente na água para fazer o resfriamento. Ó, pessoal, aqui é uma afiação, tá? Pode ser um pouquinho mais afiada, mais despontada, como no outro exemplo, ou pode ser como está aqui, ó. Os dois casos vão servir, tá bom? Pode ficar mais despontadona ou assim, mas tem que estar bem pontuda, não pode estar com a ponta redonda igual no eletrodo puro, tudo bem? Agora eu vou falar para vocês em si o funcionamento da máquina já para solda, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui para vocês uma soldagem de aço inoxidável.
que serve tanto para inoxidável, como ferro fundido, como aço inox em geral, aço carbono, o cobre e outros metais que eu já citei. Vamos lá, soldagem TIG, vou selecionar TIG. Como é inox, DC, corrente contínua. E não vou utilizar o arco pulsado por enquanto. A tocha, o eletrodo de tungstênio que vai aqui na tocha é o que está bem pontiagudo, que eu ensinei há pouco a afiar. Você tem que deixar o eletrodo de tungstênio saindo para fora da tocha aproximadamente aí uns 5, 6, 7 milímetros aí, tá? Alguns casos você deixa ele mais para dentro, mas em geral pode utilizar aí um meio centímetro, 0,7 centímetros aí. Esse bocal aqui, pessoal, que eu ainda não falei, ele tem várias medidas, tá? Tem uns bocais que são mais largos, tá? E tem uns bocais que são mais estreitos. Depende da aplicação. Pode utilizar em um bocal igual esse aqui, ó, que ele vai ter um resultado satisfatório, tá? Pré-vazão não vou utilizar e nem outros comandos. O que eu vou utilizar agora? Só o ajuste da corrente aqui, ó, certo? É o que eu vou utilizar agora. O painel só vai acender na TIG quando você acionar o gatilho. Então você aciona o gatilho e vê com quantos amperes está, ó. 101 amperes. Para a solda que eu vou fazer agora, 101 amperes está ótimo. Que é uma chapa de aço inox, uma chapa aí de 1/4, né, 6,3 milímetros. Eu vou fazer a soldagem nessa chapa. Vou fazer um leve cordão aqui para vocês verem, tá? Então 101 amperes aí tá ideal, tá bom? Os outros comandos eu não vou utilizar agora. Por quê? Porque eu não vou fazer solda pulsada, né? Apenas para vocês verem. Então só vou utilizar o comando da regulagem da corrente aí, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar a soldagem. A tocha TIG, né, ela tem algumas particularidades de como você deve segurá-la. Não é bom você segurar a tocha com o cabo solto, né, porque o peso do cabo, né, de solda faz você perder um pouco a sensibilidade, deixar a mão cansada. Então, o que costuma se fazer? Coloca o cabo por dentro aqui do braço e dá uma volta ao menos na tocha, ou duas, mais para frente aqui, ó, você dá duas voltas. Trabalha assim. Eu gosto de trabalhar com uma volta apenas, mas isso é de soldador para soldador. Mas sempre procurem fazer isso, porque você vai minimizar o peso do cabo e vai ter maior habilidade na mão, tá? Outra coisa, o gatilho, né, que vai acionar a tocha, ele é preso com uma abraçadeira. Você pode trabalhar com ele do lado de cima e você vai acionar com o polegar, ou você pode girar ele para baixo e acionar com o indicador. Tanto faz, não tem melhor ou pior. Vai de você, o que você quer utilizar, tudo bem? Eu vou utilizar primeiramente usando em cima aqui. Como eu já te falei, o tungstênio está mais ou menos meio centímetro saindo para fora do bocal, tá? Então vamos lá. Você tem a chapa sua, que é o metal de base. Você vai posicionar a sua tocha aqui, ó, no lugar que você quer iniciar. Então eu vou fazer um cordão sobre essa chapa, tá? Um cordão de solda, depositando o material. O que é depositando o material? A vareta. Essa aqui é uma vareta de aço inoxidável, tá? 308. Tem varetas de vários tipos. Vareta 308, vareta 309, que é para soldar inox com aço carbono. Quando você for usar uma solda que vai precisar unir inox com aço carbono, você vai usar a vareta inox 309, correto? E existe a vareta 316, para você soldar aço inox 316. Esse aqui é um aço inox 304. Então, o 304 a gente solda com a vareta 308. Tá? Tem a 308L, que é baixo carbono,
e a 308 normal. Tanto faz uma como a outra, na maioria dos casos. Uma dica importante para vocês: a vareta ela é fina, então ela pode causar um acidente aí, né? Se você tiver duas pessoas trabalhando, a vareta aqui, a hora que você girar a vareta para um lado, você pode atingir o olho de outra pessoa. Então sempre que pegar a vareta, você pega e dobra a pontinha dela aqui, ó. Faz isso, tá bom? Se ela estiver girando aqui, bater no olho de alguém, não vai furar, não vai perfurar. Então isso aqui é uma dica boa para vocês seguirem aí. A luva, né? A luva de vaqueta, não usa luva de raspa. A luva de raspa é muito pesada, você vai perder muita sensibilidade. Então usa a luva de vaqueta. Uma máscara de solda, essa aqui é uma máscara de escurecimento automático. Não precisa uma máscara dessa, se tiver melhor. Se não, pode ser as máscaras tradicionais, tá? Como eu já falei da máscara, já falei da luva, vareta, que é o metal de adição. Procure usar sempre uma blusa de manga comprida, tá? Essa aqui é uma blusa que tem proteção UV, que ela vai te proteger contra os raios da solda. Se não, você pode utilizar aqueles jaleco de couro. Já vejo muito por aí o pessoal soldar TIG, pessoal, sem utilizar equipamento de proteção, principalmente uma roupa adequada. Vai machucar você? No primeiro momento não, mas isso no futuro pode fazer mal, porque é incidência muito forte de raios ultravioletas e infravermelho. Então é como se você ficasse exposto ao sol no meio-dia durante toda a sua vida, né? Pode causar aí doença de pele, aí, a gente não quer nada disso aí. Então sempre roupa de proteção, luva e máscara, tudo bem? Então agora a gente vai iniciar a soldagem aqui. Bom pessoal, agora a gente vai iniciar a soldagem. O bocal cerâmico, que é esse aqui, você pode encostar ele na peça, tá? Não tem problema ele encostar na peça. O gatilho não vai ser acionado agora, o gatilho vai ser acionado depois, tá? Sem acionar o gatilho, você pode encostar o tungstênio na peça que não vai acontecer nada, não vai abrir o arco, tá? O arco só vai abrir a hora que você acionar o gatilho, tá? Então você vai segurar o gatilho, enquanto você tiver com o gatilho segurado, apertado, pressionado, vai ter solda. Você tirar o dedo do gatilho, acaba a solda, tá? Um diferencial dessa máquina em relação às outras: você não vai precisar riscar o tungstênio na peça para abrir o arco, certo? A partir do momento que você acionou o gatilho, ela vai pular uma fagulha como se fosse um fogão elétrico, e essa fagulha vai abrir o arco, tá? Então, ó, você vai colocar a tocha, você pode encostar o bocal na peça, deixar a ponta do eletrodo uns 3 milímetros distante da peça e acionar o gatilho e iniciar a solda. Você também pode, ao invés de trabalhar com o bocal encostado, trabalhar com o bocal um pouquinho para cima, também dá. Aí vai de soldador para soldador, tá bom? Encostado ou não encostado, certo? E depois você vai trabalhar nessa posição aqui, ó. Eu estou indo da direita para a esquerda, correto? A inclinação na minha tocha, essa inclinação aqui, ó, ou esse ângulo aqui, ó, certo? É mais ou menos aqui 40 graus, 30 a 40 graus aqui, ó, certo? Ele faz aqui. Não pode ser muito em pé e não pode ser muito deitado. 45 graus é um pouquinho demais até, mas pode ser também. Eu trabalho mais ou menos aqui com 35 graus, tudo bem? Então vamos iniciar a soldagem. Agora a gente vai colocar a lente na frente da câmera para fazer a soldagem. Então pessoal, abriu o arco, ela vai começar a derreter. Agora eu vou trabalhando. Tem gente que gosta de fazer movimento circular. Eu trabalho com a tocha indo para frente e para trás. A vareta, você vai gotejando. Conforme você vê que precisa
de material que seu cordão está ficando baixo, você vai colocando mais vareta. Quem não sabe soldar nada, é claro que no começo você vai ter dificuldade, mas depois de certo tempo vai começar a ter habilidade aí no controle exato, a dosagem da quantidade de material da adição. Tudo bem? Vou fazer um pequeno cordão aqui para vocês verem como que funciona. Agora a gente vai terminar a solda e retirar a lente para vocês verem como que ficou o cordão de solda. Olha aí, ó. Aparência do cordão de solda. Cordão de solda bem escamadinho, tá vendo? Ele possui as escamas aqui, contínuas. A solda ela fica meio escura no aço inoxidável. Depois você pode passar um gel decapante aí, um ácido, que essa solda vai ficar bem clara, bem branquinha. Bom, pessoal, eu acabei de fazer a soldagem TIG, né, pelo processo de corrente contínua, numa chapa de aço inoxidável. Fiz um cordão para vocês verem. Agora eu vou soldar a mesma chapa, porém eu vou fazer uma solda com arco pulsado, para utilizar todos os recursos dessa moderna máquina. Então, estava no zero aqui, com o arco contínuo. Eu alterei para cá, eu vou ter arco pulsado. Aqui eu não altero, e nem aqui, porque TIG e corrente contínua, porque é aço inox. Se fosse alumínio, AC, como é inox, DC. Pré-vazão de gás, para a gente nesse caso não é utilizado. Mas, se vocês forem soldar algo que precise ter um pouquinho de gás antes de iniciar a soldagem, vocês vêm aqui, ó. Então esse primeiro botão é a pré-vazão, tá? É quanto de gás vai sair quando você aciona o gatilho. Antes de iniciar o arco, ele vai sair um pouquinho de gás. Por exemplo, você colocou aqui 1 segundo. Ele vai sair 1 segundo de gás para depois iniciar o arco. Depois que a soldagem vai ser iniciada, tudo bem? Então vou deixar no zero porque não é aplicável. A corrente de base, agora eu vou diminuir um pouquinho. Agora ele vai ter duas correntes. Se é uma corrente de pico, se vocês verem aqui na onda quadrada, vou tentar explicar para vocês de uma maneira aqui simples. Quando você tem uma onda contínua, igual aqui, que é a primeira, que não é o pulsado, se você colocar em 100 amperes, 101 amperes, ó, 101, ele vai manter isso aí e não vai variar. Varia aí 1, 2 amperes aí. Ou seja, 100 amperes, 101 amperes continuamente, certo? Se você colocar o pulsado, você tem que olhar aqui uma onda. O que significa essa onda aqui? Significa que em certo momento ele vai estar com a corrente na parte de baixo, que é a corrente de base, que é o segundo botão aqui, e a parte de cima é a corrente de pico. Então você vai regular uma corrente de base e uma corrente de pico, ou seja, você vai regular uma corrente menor e uma corrente maior. Por quê? Ora ela vai estar menor, ora ela vai estar maior. Ora ela vai estar menor, ora ela vai estar maior. Então a corrente de base, eu vou jogar agora, ó, 60 e poucos amperes aqui. E a de pico, eu vou jogar para 120, 130 amperes aí. Agora não vai dar pra gente ver, mas logo que iniciar a soldagem, ó, já tá dando pra ver, ó. Ela tá variando de 69, 100, 80. Certo? Então a gente vai executar a soldagem para vocês verem o que vai acontecer. Ora ela vai trabalhar com 60 amperes, 70 amperes, ora ela vai subir para 120. E é isso que vai deixar uma solda diferenciada, é bonita. Downslope. Isso aqui é um recurso para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento na soldagem. Quando você executa a solda TIG, no final do cordão, ela fica um furinho. Tá? Por quê? Porque o metal ali está líquido quando você está executando a solda. Quando você tira o dedo do gatilho, que a solda apaga, entre aspas, ela resfria muito rapidamente. Então ela forma um furinho. O que esse downslope é? Ele significa o seguinte, ele vai de 0 a 5 segundos. Significa que se você colocar nos 5 segundos, que é o máximo, você terminou o cordão de solda. Você tirou o dedo do gatilho. Ela ainda vai continuar soldando.
Só que ela continua, vejam aqui, ó, caindo. Ó, de 50 ela vai caindo gradativamente até chegar em 0. Tá? Ela vai sair, se você tiver em 100 amperes, ela vai de 100 a 0 em 5 segundos. Se você colocar de 2, ela vai de 100 a 0 em 2 segundos. Então ela vai resfriar aquela poça de fusão lentamente. Então para isso que serve a rampa, né? Quando vocês verem falar em rampa de soldagem, nada mais é do que isso aqui. Vou deixar aqui no 1 segundo aqui, tudo bem? Bom pessoal, agora eu vou falar aqui do pulso e o IRT. O que seria isso? Seria a largura do pulso. Se você olhar aqui na onda quadrada, você tem um gráfico aqui, que ele vem, sobe, estabiliza, desce, tá? Então isso aqui é a largura do pulso. O que significa? Ele vai de 10 a 90%. A gente pode fazer uma comparação desse comando, largura do pulso, a uma buzina. Então se você apertar a buzina, bip, um leve toque na buzina, ela vai ter uma largura pequena. Se você segurar o dedo na buzina por muito tempo, bip, né, ela vai ter uma largura maior. Então isso é a largura do pulso, ou seja, o seu pulso ele vai ser mais longo se você estiver próximo do 90 e menos longo se estiver próximo de 10. Vou deixar aqui um intermediário aqui, fazer um pulso até meio rápido, deixar no 30. A frequência do pulso é quantas vezes isso aí é em hertz, tá? É por segundo. Quantas vezes vai por minuto, desculpa. Quantas vezes isso aí vai pulsar? A pulsação disso aí. É como se fosse também o caso da buzina. Ela, uma frequência baixa, ela vai fazer bip, bip, bip. Se for a buzina com uma frequência maior, isso fazendo analogia com a buzina. Bip, 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 bip. Vai apitar bastante, tá bom? Então, no máximo aqui, ela vai pulsar rápido, certo? E no mínimo aqui, ela vai pulsar devagar. Então vamos colocar uma pulsação intermediária aqui, de 20. Próximo comando é o pós-vazão, pós-gás, né? Isso aqui é o oposto desse primeiro comando, que é o pré-vazão, aqui é o pós-vazão. O que significa pós-vazão? Quando você termina a soldagem, quando você tira o dedo no gatilho, se você tirar e já remover a tocha rapidamente, a sua solda ela vai escurecer. Por quê? Porque o argônio que estava protegendo a sua solda, ele vai acabar, ele vai tirar. Então o pós-vazão serve para quê? Você regula aqui de 2 a 10 segundos. É um tempo de gás que vai sair após você terminar a soldagem. Mas de nada adianta você deixar 10 segundos e você tirar a tocha do lugar. E o gás vai para outro lugar, entendeu? Então você tem que continuar com a tocha no final do cordão até ele resfriar e o gás vai saindo ali. Eu costumo deixar aqui o mínimo aqui, porque são soldas aí que não exigem tanta precisão, tá bom? Mas você pode deixar aqui 6 segundos aí, que é o tempo que vai sair depois, tá bom? Vamos deixar aqui num 3 segundos. O Clear Widget é um recurso utilizado somente em AC, que é para soldagem de alumínio. Então eu vou falar nele depois. Por enquanto a gente vai ficar só limitado a esses 7 comandos aqui, tá bom? Então vamos para a soldagem do inox com arco pulsado. Bom pessoal, agora a gente vai iniciar a soldagem com arco pulsado. Então vocês vão ver que ela vai ficar piscando, tá bom? Reparem no pulso, ó. E eu não estou nem fazendo movimento. O próprio pulso já vai deixar só escamadinha. E eu também não estou gotejando a vareta. Estou vindo com ela contínua. Se a gente mexer na frequência do pulso, aumentar a frequência do pulso, que é o caso da buzina lá, ela vai aumentar essas pulsações. Tudo bem? Aumentou as pulsações. Vou finalizar o cordão para vocês verem como ficaram. Reparem na rampa. Olha que beleza. Olhem o cordão por cima.
Olha a diferença. Esse aqui eu movimentei a tocha. Então, olha como que é mágico esse procedimento de solda pulsada. Você não precisa ficar movimentando a tocha. Então, se você não é um soldador com grande experiência, não se preocupe. Ela faz por você o trabalho das escamas. Então, quando você vê uma solda robotizada, todas escamadinhas, você fala, pô, como que faz uma solda dessa? É exatamente desse jeito. Olha o padrão das escamas, que coisa maravilhosa. Parece uma solda profissional, pessoal. E é o recurso exclusivo que essa máquina tem, um recurso maravilhoso aí. Você pode trabalhar aumentando ou diminuindo essa pulsação aí, e ela vai fazer o desenho das escamas. E você não vai precisar nem movimentar a tocha, só vindo empurrando ela. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a soldagem de alumínio, para vocês entenderem como funciona a soldagem em AC. Tanto com arco contínuo, como com arco pulsado. Tudo bem? Bom, pessoal, antes de iniciar a soldagem de alumínio, a gente vai precisar configurar a máquina. Então, ela já está aqui para corrente alternada, TIG, corrente alternada e arco contínuo. Vamos trabalhar agora com arco contínuo, deixar o arco pulsado para depois. Primeiro comando é pré-vazão, vou deixar ele no zero que eu não vou utilizar agora. Aqui é a regulagem da amperagem, então aciona aqui, se você vai ver em quantos amperes está. Então você olhar aqui no painel, aqui 103, o máximo lá vai ser 200 amperes. Trabalhar aí com 112 amperes aí, uma chapa meia grossa de 5 milímetros de alumínio. Corrente de pico, largura do pulso e frequência do pulso, esses três botões aqui, eles só vão funcionar quando tiver acionado o arco pulsado. Como a gente vai trabalhar em arco contínuo, você pode deixar ele no máximo, os três no máximo, que não vai influenciar em nada, ou seja, eles não estão ligados com o arco pulsado desativado, correto? Então não vai importar. O down slope é aquele rechupe que dá no final da solda. Eu vou continuar deixando aqui com 1 segundo aqui. Pós-vazão, deixar aí com 2, 3 segundos aí. O clear width, o que é isso? Esse recurso é importante. Na soldagem de alumínio, quanto mais próximo ele ficar aqui do 80%, mais clara a sua solda vai sair. Porém, seu eletrodo de tungstênio vai consumir muito. Porque esse eletrodo de tungstênio puro, que ele tem um custo relativamente baixo, se você ajustar muito a frequência da onda quadrada aqui, ele vai consumir muito. Então você vai perder fácil o seu eletrodo. E se você deixar próximo de 20 aqui, você vai ter uma solda não tão clara, mas também não é nada exagerado, só que você vai ter maior penetração. Então muitas vezes é melhor você ter grande penetração e uma solda intermediária e clara. Vamos deixar aqui, ó, em torno aqui entre o 35 e o 50. Vai ficar aqui no 40. Não vai consumir seu eletrodo tungstênio, você vai ter uma solda bem clara e você vai ter uma penetração boa. Se você quiser utilizar aqui o recurso para próximo aqui de 80, sua solda vai ficar mais clara. Só que você vai ter que usar um outro tipo de eletrodo, um eletrodo aí mais especial, um eletrodo tungstênio com outras ligas, como o sério, o lantânio e outros aí. Porém é um eletrodo mais caro. Mas vocês vão ver que essa soldagem aqui vai ser muito satisfatória para soldagem de cabeçote, rodas de liga leve, estrutura box truss e etc. Tá bom? Então vamos agora para a soldagem. Ó pessoal, aqui a gente vai fazer uma solda de alumínio. Eu tenho um retalho de chapa aqui, é uma chapa usada, porém a gente lixou bem ela na escova de aço para tirar toda aquela sujeira que fica em cima do alumínio. Uma coisa eu adianto para vocês, a maioria das pessoas que tem dificuldades para soldar inox é porque está querendo trabalhar com inox muito sujo. Inox muito sujo não é possível fazer solda. Você tem que remover toda a sujeira que tiver, graxa, terra, oxidação, todo tipo de interferência aí por sujeira, tá? Então escovar bem com escova, pode ser escova manual, pode ser escova rotativa, pode ser uma lixa. Quanto mais brilhante tiver o seu alumínio, mais fácil vai ser executar a soldagem, tá? O ângulo da solda é o mesmo aí, tá? Você vai poder trabalhar com ele aí em 40 graus, que eu te falei. A vareta você pode trabalhar com ela contínua, você pode trabalhar com ela gotejando. Isso vai do modo de cada um, da preferência de cada soldador. Não tem o correto e o incorreto, vai da habilidade manual de cada soldador, tá bom?
Então agora vocês vão ver aí a tela escurecer aí, que vai ser colocado a lente e a gente vai iniciar a soldagem. Olha aí, eu não fiz movimento nenhum, eu só fui com a vareta contínua e com a tocha contínua. Ela fica uma solda, como se fosse uma massa, tá bom? Pode ver que ela não fica muito escamadinha. Ela tem um aspecto meio liso, tá? Isso aí a gente vai corrigir depois no arco pulsado. No arco pulsado ela vai dar um outro trabalho. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui, tentar mostrar pra vocês, com ele oscilando o bocal um pouquinho, pra frente e pra trás. Vamos lá. Como essa chapa já esquentou bastante, não dá para vocês verem a escama aqui, mas olhando aqui fora pela câmera não dá para ver tanto, mas aqui a olho nu dá para ver. Ela está levemente escamada, mas é que a chapa, quanto mais quente o alumínio ficar, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com isso. Quando vocês estiverem soldando aí na sua empresa ou na sua casa, depois de um tempo que você já fez vários cordões, o material vai esquentar. Então você vai ter com a mesma amperagem, você vai ter que ir mais rápido, senão vai furar seu material. Então depois que o seu material estiver bem aquecido, qual que é o correto? Você diminuir um pouquinho a amperagem, tá bom? Que daí, como o material já está aquecido, não vai precisar de tanta fonte de calor da corrente, tá? Agora eu vou fazer um teste aqui com a corrente, mudar ela aqui para o arco pulsado, tá bom? Bom pessoal, agora a gente vai executar a soldagem do alumínio com arco pulsado, tá? Arco pulsado, selecionado, pré-vazão não vou utilizar, vou diminuir um pouquinho a corrente de base, tá? E vou aumentar a corrente de pico. Uma coisa que não deve ser feito, tanto em corrente alternada como em corrente contínua. Não é que não deve ser feito, não vai surtir efeito. Se vocês deixarem igual a corrente de base e a corrente de pico, não vai ter alteração, porque ela vai entender que hora está 100 e daqui a pouco a hora que se a hora de subir está 100 também, então ela vai manter estável. Então sempre tem que estar uma defasada da outra. Então se você trabalhar com a corrente de base em torno de 80 amperes, aí 90, você trabalha aí uns 30 amperes de diferença a mais aí, para dar uma boa qualidade, tá? Igual a gente fez no inox, a gente vai fazer aqui também, uma frequência de pulso e a largura do pulso. Vamos jogar aqui 30, a largura do pulso, 30%, e mais ou menos aqui 35 Hz aqui, tá? E o resto a gente vai manter a mesma coisa aí. Vamos lá. Pessoal, aqui ó, se vocês repararem, o tungstênio ele já está um pouquinho contaminado. Por quê? Quando ele contamina? Quando você encosta durante a soldagem o eletrodo na solda, né, com a solda líquida, você dá uma encostada. No começo é normal, quando você não tem muita experiência, tá? Então aqui ele está contaminado. Como eu falei para vocês, não é necessidade de vocês pegarem e afiar. O que vocês vão fazer? Você vai pegar o alicate e vai quebrar a ponta dele. Somente isso. Não precisa afiar. Ele vai, agora quando você for iniciar a soldagem de novo, ele já vai derreter a ponta e vai ficar redondinha. Tá bom? Então vamos fazer a soldagem de novo. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a soldagem do alumínio com arco pulsado. Essa chapa aqui não é uma chapa nova, é uma chapa usada, então ela já tem sujeira dentro dela. Por mais que você passe a escova, ela apresenta um pouquinho de sujeira na superfície, tá bom? Então a solda às vezes vai subir alguns porinhos pretos. Não são poros, são sujeiras, tipo umas escaminhas, tá? Mas isso não compromete em nada a qualidade da soldagem. Então vamos tentar aqui fazer uma solda escamadinha aqui para vocês verem aqui com o pulsado. Vamos lá, vamos colocar a lente e soldar.
Bom, pessoal, conforme vocês viram aqui, ó, eu não fiz movimento algum, tá? Eu vim com a tocha sem fazer nenhum movimento e olha só como que ela ficou escamadinha. Vejam a qualidade da solda, tá? Isso aqui é uma solda, um teste, né? Se vocês forem soldar todo dia aí, vocês vão ficar com a solda 10 vezes melhor que essa. Mas pode ver que eu não fiz movimento algum. Eu apenas acionei o recurso pulsado e vim puxando a solda. Ela já ficou escamadinha. Então se vocês fizerem um bom trabalho aí, tiver a mão firme, né? E vim até fazendo um movimentinho, aí é particular de cada um. Entendeu? Com o tempo você vai fazer uma solda mais escamada ainda e com maior qualidade do que essa aqui. E se for feita sobre uma chapa nova, sobre um perfil novo, a escama vai ficar melhor ainda e mais clara que essa. E notem que essa aqui ficou bem clara. Ela ficou bem clarinha, né? A única coisa suja que tem aqui de ponto preto aqui tá interno dentro do material, porque é um material usado esse aqui. Mas em geral a solda tá bem clara e perfeita, não precisa nem limpeza dessa área de solda. Entendeu? Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês aí com algumas dicas sobre a soldagem. E espero vocês aí em uns novos vídeos aí futuramente. Tá bom? Muito obrigado.